Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes e, dando continuidade à série de 20 vídeos sobre os grandes segredos da humanidade, nós vamos falar hoje sobre o Espiritismo, o Consolador Prometido. Nós pedimos que você não esqueça de deixar o seu like, de comentar se gostou do nosso vídeo, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo sobre transição planetária e ou geopolítica, e toda terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo curto de 2 minutos, trazendo algumas informações sobre um dos nossos livros. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria deles na Amazon, em formato impresso e em formato digital. Então, vamos falar sobre o Espiritismo, o Consolador Prometido. Jesus havia dito que ele tinha muita coisa para falar, mas que não poderia ser dito naquela época em que ele esteve fisicamente aqui. A humanidade não estava preparada para ter acesso a determinados tipos de informação que não levaria ao que estava sendo fornecido pela espiritualidade. Nós sabemos que o conhecimento vem na dose certa para que surta o efeito desejado. Então, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivel, pseudônimo Allan Kardec, ele era professor, ele estudou com Pestalozzi, ele aprendeu a didática de Pestalozzi, que foi muito importante na realização de todos os seus trabalhos literários, inclusive nos seus trabalhos sobre a doutrina espírita. Em 1847, nos Estados Unidos, a família Fox foi assombrada por um fantasma. Era um cidadão de nome Charles Bryan Rosma. Ele era um caixeiro viajante que foi se hospedar na casa de um casal e ele foi roubado e foi assassinado e enterrado no porão da casa. E várias pessoas moraram na casinha depois e relatavam barulhos, ruídos, gemidos, uma série de coisas, até que a família Fox foi morar naquela residência. E houve a repetição dos mesmos fenômenos. Então, 2 das filhas daquele casal que moravam com os pais tinham essa mediunidade e conseguiram entrar em contato com aquele ser. Elas perguntaram se era um vivo ou um morto, e através de raps, batidas, ele disse qual era a sua condição. Cada batida era uma letra do alfabeto, então era uma coisa bem complexa, uma conversação assim com um espírito. Era demorado. E várias buscas foram realizadas ali na casa, mas conforme a polícia ia, os antigos moradores que estavam nas proximidades iam
na madrugada, no porão da casa e movimentavam o corpo de lugar até que em determinado momento o corpo foi encontrado. Então, esse fenômeno aconteceu na América e em outros países também, na Europa, Brasil, chamando a atenção dos seres humanos para a existência de um outro reino habitado por seres invisíveis para nós, mas que eram o espírito de seres que estiveram aqui na Terra encarnados. Após a desencarnação, eles foram para esse reino, conhecido como plano espiritual, erraticidade, espiritualidade. São diversas as denominações que significam a mesma coisa, praticamente. O professor Hippolyte foi convidado para ir na casa da Madame Planey-Moison assistir uma reunião com as mesinhas girantes. As mesas giravam, batiam com os pés no chão, respondendo sim ou não. Uma batida era sim, duas batidas significava não. E ele, a princípio, julgou que se tratava de um fenômeno magnético desconhecido e que aquilo não era uma coisa de grande relevância para ele se preocupar. Ele era professor, dava aulas, tinha diversos livros escritos, mas ele foi convencido a participar de uma reunião pelo amigo senhor Rostand, e nessa reunião ele entrou em contato com um espírito que fez a revelação importante. Era um espírito que se chamava Zéfiro, que disse que eles eram amigos de outras eras e que em outro tempo o professor Hippolyte havia sido um druida na Gália e que se chamava Allan Kardec. E revelou que o professor tinha uma importante missão para realizar aqui na Terra, que era despertar o ser humano para realidades que nos cercam, mas que são invisíveis para os seres humanos. E o professor Revel recebeu diversos cadernos de médiuns, Celine e Ruth Jafé e outras médiuns mais, a maioria na adolescência, tinham perguntas feitas aos desencarnados e as respostas, e ele organizou aquilo ali, ele complementou aquilo ali, ele tirou dúvida do que não estava bem solucionado nas questões, e ele publicou o Livro dos Espíritos em 1857, inicialmente com 500 perguntas e respostas. Depois esse livro foi ampliado para 1019 perguntas e respostas. E causou um frisson na época, porque aquelas informações encontravam eco no contexto de muitas religiões e principalmente porque tinha uma lógica. O que era apresentado ali naquele livro tinha uma base religiosa, uma base filosófica e uma base científica. Não havia dogmatismo. Eram apresentados axiomas
verdades que se provam por si mesmas. E, muito rapidamente, aquela obra se alastrou na França, na Europa, conquistando adeptos fervorosos, pessoas comuns da sociedade, filósofos, cientistas, escritores, ficaram maravilhados com aquele conhecimento revelado naquele livro. E no livro seguinte, o livro dos médiuns, depois o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde os desencarnados confirmaram que a doutrina espírita era o consolador prometido por Jesus. Jesus não voltava fisicamente para o nosso planeta, até porque ele envolve todo o nosso planeta, mas ele voltava através de uma revisão, de uma atualização do que estava principalmente no Novo Testamento, explicando tudo aquilo que estava um pouco confuso em razão de traduções equivocadas, de má interpretação ou de erros deliberados contidos não só no Novo Testamento, quanto no Antigo também. Mas a base da doutrina espírita é a existência de Deus, a existência dos espíritos, a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, a pluralidade das existências, reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. Todos os mundos são habitados por seres reencarnados, por seres espirituais, por seres que estão numa faixa vibratória acima da nossa, por seres que estão numa faixa vibratória abaixo da nossa. Mas a função básica do mundo é conter vida e proporcionar meios para que essa vida evolua e caminhe sempre em direção ao seu progresso, que é quase infinito, de acordo com a questão 169 do Livro dos Espíritos. Dessa forma, Jesus estava novamente entre nós, não de maneira física, mas através dos seus ensinamentos. E, com o passar do tempo, muitos homens de ciência adotaram os conceitos apresentados nos livros espíritas, na chamada codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas e 12 volumes da Revista Espírita, que era o laboratório de Allan Kardec, onde ele fazia entrevistas sobre as mais diferentes coisas, sobre os mais diversos assuntos, e ali ele colocava as respostas de espíritos muito inteligentes, de espíritos medianos, de espíritos ignorantes, de espíritos que necessitavam de ajuda. Mas uma coisa importante, o nosso livro Exobiologia e Espiritismo, inclusive, nós abordamos sobre isso. Em todos os livros da doutrina espírita,
está comentado o assunto a vida em outros mundos. Ah, mas no livro está escrito lá que Marte é um mundo menos evoluído. Quem deu essa comunicação foi um espírito chamado Geórgios, que ele falou também sobre a vida em Vênus. Deliberadamente ele pode ter colocado a informação incorreta ali, ou o ponto de vista dele, aliás. E também nós temos que levar em conta que não foi feita uma pergunta direta de Kardec sobre o grau de desenvolvimento dos habitantes de Marte. Não existe isso na codificação, porque acreditaram que era demasiado cedo falar sobre o grau da civilização ali, porque já era uma civilização muito avançada naquela época. Segundo Ramatiz, no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, os marcianos, em 1950, quando ele ditou esse livro que nós estamos falando, os marcianos já estavam 500 anos à frente da humanidade terrestre em termos tecnológicos e 1000 anos em termos morais. Não tem como comparar um sistema de vida com o outro. E se fosse falado a verdade sobre Marte, a maioria das pessoas ia ter a sua atenção despertada para esse tema e ia esquecer a base, o fundamento, o propósito principal da doutrina espírita. Reforma íntima. Por que nós estamos falando de reforma íntima? Nós estamos vivendo hoje a nova era, que está na Gênese. Então, nós havíamos esquecido de citar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, Obras Póstumas e os 12 volumes da Revista Espírita. É a geração nova. Essa geração nova chega nesse momento de transição, trazendo conhecimentos mais avançados do que os nossos, trazendo uma visão de vida mais evoluída do que a nossa, trazendo a compreensão maior sobre o sentido da vida, porque a doutrina espírita explica quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou depois da desencarnação. São perguntas básicas feitas pela humanidade ao longo dos milênios. E outra coisa importante, muitos colaboradores dessa doutrina, como Mozart, São Luís, eram espíritos provenientes de Júpiter e de outros mundos, alguns desses mundos que nós nem sabemos o nome, nem conhecemos, e que já estavam aqui na Terra em 1857, trabalhando para o despertar do ser humano para esse momento atual de transição. Muitos deles ainda estão aqui
não fisicamente, mas espiritualmente, embora alguns estejam reencarnando aqui novamente, mas a maioria está trabalhando espiritualmente para nos dar suporte nesse momento de transição, para abrir os olhos da humanidade para aquelas questões que pouco ocupam a preocupação das pessoas. As pessoas não se preocupam com questões espirituais, elas se preocupam com bem-estar, com a sua satisfação e dinheiro. E a doutrina espírita coloca uma responsabilidade maior, porque nós estamos aqui na Terra cumprindo uma tarefa, realizando aprendizado, construindo o nosso futuro pessoal e o futuro do restante das pessoas, mediante o que nós ensinamos e o que nós exemplificamos aqui. Nós não somos exemplo para ninguém, mas cada boa ação que cada um de nós executa aqui é lembrada e serve como um instrumento de ensinamento para quem está precisando daquele ensinamento. E nenhuma outra religião falou tão abertamente sobre este momento atual como o Espiritismo. Outra coisa importante, o Espiritismo não veio para substituir nenhuma religião. Ele veio fornecendo subsídios para a atualização de todas as outras religiões. Por isso ele tem uma base filosófica, uma base religiosa e uma base científica. A maioria das outras religiões não tem uma sustentação científica. E tem uma base filosófica presa a um contexto lá do passado, de 1000, 2000 anos atrás, que não é suficientemente satisfatório para nós hoje. A doutrina espírita, ela reforça a importância da prece, da oração, da mentalização, da visão de valores positivos, da nossa busca por uma reforma íntima que nos liberte dos equívocos, dos pensamentos errados que mantivemos ao longo de nossa vida aqui e em mundos inferiores a esse, que nós passamos também. Ela traz esse contexto para nós. Ela dá essa base, essa sustentação que nós temos que procurar melhorar, caminhar para frente, aprender, ensinar, construir, porque o futuro que nós estamos colaborando hoje para ser melhor é o futuro que nós mesmos iremos desfrutar nas nossas próximas reencarnações. E aqueles que estão completamente desviados desse caminho, infelizmente não vão poder ficar nesse planeta, vão para um planeta de acordo com a sintonia que eles estão. Se eles estão na sintonia do erro, do mal, eles têm que ir para um planeta primitivo. A chegada deles em um planeta primitivo vai gerar desenvolvimento.
vai gerar uma melhoria. Dessa forma, fica fácil de a gente entender que essa construção desse período de transição que nós estamos vivendo hoje, ela vem muito lá de trás. Para combater essas pessoas que estão no domínio, que estão usando equivocadamente o poder que tem, poderia ser usado de uma maneira construtiva e não está sendo feito assim. Poderia ser usado de uma maneira positiva para a humanidade, mas como o livre-arbítrio é respeitado, elas estão fazendo coisas erradas e a espiritualidade se aproveita disso para chamar atenção sobre a existência dessas coisas erradas que muitos ainda ignoram que existam. E é o mal se revelando, é o mal dando seus últimos suspiros, porque no livro, o Evangelho, segundo o Espiritismo, coloca as fases evolutivas de cada mundo. É mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo feliz e mundos celestes. Nós estamos passando de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, a história de fim de mundo, de que vai acabar, de apocalipse, disso, aquilo, esquece isso, porque o que foi ensinado até hoje sobre isso está errado. Vai acabar o nosso mundo ainda habitado por tanta gente ignorante? O mundo não cumpriu a missão dele, porque ele tem a missão de levar os seres até o estágio de mundo celeste, onde já nem encarnamos em corpo material, é um corpo muito próximo do perispírito. Nós estamos no meio do caminho, nós estamos passando daqui para cá, nós estamos passando, aliás, daqui para cá, é o meio do caminho. Primitivo, provas e expiações, regeneração, feliz e celeste. Nós estamos passando daqui para cá, meio do caminho, e o mundo vai acabar. Esquece essa bobagem. Esquece, porque isso é besteira. Não se iluda com essas teorias apocalípticas de meteoro, disso e aquilo. Primeiro, porque existem nossos irmãos do espaço protegendo o planeta. Existe o planeta Júpiter protegendo o nosso planeta. E existe também os irmãos da espiritualidade protegendo o planeta. E tudo isso obedecendo ao plano de Deus e à vontade de Deus. Não podemos esquecer disso. Meus amigos e minhas amigas, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de comentar se gostou, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta nós colocamos um vídeo novo sobre transição planetária e ou geopolítica. Toda terça, quinta, sábado e domingo nós colocamos um vídeo curto de 2 minutos com algumas informações sobre os nossos livros. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria na Amazon, em formato impresso e digital. Aqui na primeira descrição fixa tem o link do nosso site, do nosso blog e do nosso canal no Telegram, canal Ano Luz. Se você quiser se inscrever e fazer parte, nesse canal nós colocamos bastante comentários e também links de todos os nossos vídeos
feitos até hoje. Nós agradecemos por você estar acompanhando o nosso trabalho, por você fazer parte desse grupo de pessoas interessadas em adquirir mais conhecimento e estar direcionado para a sua própria espiritualidade. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Fiquem com Deus.